Você sente que precisa se controlar o tempo todo? Controlar a sua tristeza, controlar a sua raiva para não explodir, controlar o medo, o choro. Quanto mais você tenta controlar essas emoções, mais intensas elas ficam, porque o caminho para lidar com elas não é baseado no controle. E no vídeo de hoje eu quero te explicar isso, explicar por que controlar as emoções faz com que a gente sofra muito mais, intensifica o nosso sofrimento e intensifica as nossas emoções. Vamos bater um papo sobre isso. Por que sentimos que precisamos controlar tudo? Ninguém nasce aprendendo que emoções são perigosas, ruins ou que não deviam ser sentidas. Isso é aprendido ao longo da nossa vida, com as experiências que nós temos. Quando você conclui que sentir raiva vai te levar a uma explosão e isso pode ser algo ruim para você, pode trazer consequências ruins, você automaticamente cria uma interpretação, um rótulo sobre aquela emoção. Então, toda vez que você sente a raiva, vai vir esse rótulo, essa ideia de que, olha, sentir essa emoção é algo proibido, é algo que não deveria estar sendo sentido. E o seu cérebro, para tentar te ajudar, ele vai compreender que temos um alarme, então, quando essa emoção ela é sentida. Porque você não deveria, de fato, sentir essa emoção e é melhor você evitar ela. E o seu cérebro, ele está tentando só ali te proteger diante dessa emoção. Isso faz total sentido. Porque se você sofre ao sentir uma emoção, o seu cérebro vai tentar te proteger, vai fazer com que você não tenha contato com essa emoção, porque ninguém quer ficar sofrendo, ninguém busca ficar sofrendo, pelo menos não conscientemente. Então esse objetivo de controlar a emoção acaba fazendo com que essa emoção ela fique intensificada e esse perigo que você está vendo diante daquilo, o seu cérebro ele vai tentar te proteger de todas as formas que ele pode diante desse perigo. E qual é o problema dentro disso? O problema é que nem toda proteção é de fato funcional. Nem toda proteção ela vai de fato te ajudar. Se você interpreta ao longo ali da sua vida, isso foi reforçado, que sentir tristeza é fraqueza, automaticamente seu cérebro ele já entendeu isso, ele vai tentar te proteger. Só que não é toda vez que você fica triste que de fato aquilo ali é um problema, que aquilo ali de fato é algo que você precisa se proteger. Só que quando você tenta controlar essas emoções, você tenta não senti-las. E aí entra uma coisa muito importante. Quanto mais você luta com ela, mais essa emoção fica intensificada. O que acontece quando lutamos contra as emoções? Eu vou fazer um exercício com você. Tenta não pensar em um elefante rosa. Provavelmente você pensou no elefante rosa. Porque não é bem assim que funciona, não é porque eu não quero pensar em algo, eu não vou pensar. Com as emoções é a mesma coisa, não é porque eu não quero me sentir triste que eu não vou me sentir triste. Essa emoção vai vir. E aí entra o seu cérebro de novo. Quando ele entende que uma emoção ela é perigosa, ele passa a tentar monitorar ela todo o tempo. E isso é extremamente cansativo. É como se o seu cérebro estivesse se perguntando a todo momento: e aí, essa emoção ainda tá aqui? Ela já foi embora? A gente pode voltar a viver normalmente? Na forma que eu trabalho, com a terapia cognitivo-comportamental e com a DBT, a gente entende que as emoções elas não são inimigas. Então a gente não precisa ficar monitorando elas a todo tempo e nem tentando controlá-las. As emoções elas carregam mensagens importantes, mas nem toda mensagem é verdade a todo momento. Quando você começa uma guerra com suas emoções, o seu sistema nervoso ele fica em alerta a todo momento, por conta dessa ideia que eu trouxe para vocês do perigo. Então, se tem de fato um perigo, ele vai estar em alerta a todo momento para te proteger. Porém, aí você começa a ter mais tensão, mais impulsividade e mais sofrimento. Então, afinal, o que é regulação emocional? O que eu deveria fazer, então, com essas emoções, já que eu não posso ficar controlando elas, porque é pior? Existe uma grande diferença entre controlar emoções, ou seja, eu não posso sentir, vou me monitorar para que essa emoção ela não apareça, e regular as emoções, que é eu vou sentir a emoção, posso sentir ela, posso nomear, e aí eu posso decidir o que eu vou fazer. Essa emoção ela não vai conduzir, comandar a forma como eu vou reagir diante das situações. Isso é regulação emocional. Percebe que isso muda completamente a sua experiência, porque quando você vê a emoção como algo que tem que ser controlado, isso te leva para esse alarme, né? Esse alerta de que preciso ficar de olho em tudo que está acontecendo referente a essa emoção. Você começa a ver ela como uma inimiga. Agora, quando você vê nessa ideia da regulação, de que, olha, eu posso sentir, posso observar o que está acontecendo, ver se eu vou responder ou não a essa emoção, ver se a mensagem que ela está me trazendo naquela situação faz sentido, é algo que eu realmente deveria levar em consideração. Você não vai mais ver como inimiga, você vai ver realmente como algo que é importante em alguns momentos, que vai trazer algumas mensagens importantes para você,
em outros momentos você só vai deixar pra lá. Isso não significa que a regulação emocional é você ficar aceitando emoções ou situações que estão acontecendo no momento. Tá muito mais ligado a você construir habilidades para lidar com essas emoções sem se machucar no meio do caminho. E também sem ficar temendo sentir as emoções. Um exercício que você pode fazer hoje. Vamos imaginar que você está irritado. E foi porque você recebeu uma mensagem que você não gostou muito. Vamos dizer que o seu comportamento, a sua forma de tentar agir diante dessa emoção que está sendo sentida é explodir, é brigar ou é se afastar. Mas antes de você ter qualquer uma dessas reações, vamos experimentar se perguntar 4 coisas. Primeiro, o que eu estou sentindo? É irritação? É raiva? É medo? Qual é o nome dessa emoção, dessa sensação que está vindo para mim? Segundo, o que aconteceu para eu estar me sentindo dessa forma? Nomear o desencadeante, vamos entender de onde está vindo. Essa emoção não apareceu para você do nada. Algo no seu ambiente, de alguma forma, ou internamente, fez com que essa emoção aparecesse. Terceiro, o que essa emoção quer que eu faça? Aqui você vai observar qual é o impulso que está vindo com essa emoção. Então ela está me falando para se afastar, ela está me falando para explodir, para ir lá e discutir. Qual que é o impulso que ela está me levando? Aqui você só vai observar como essa emoção está aparecendo para você e o que ela gostaria que você fizesse naquele momento. Quarto, e o mais importante, vamos dizer assim, se eu agir dessa forma, minha vida vai estar melhor ou pior daqui 1 hora? É aqui onde você vai rever de fato se como essa emoção está te levando a agir diante da situação faz sentido para a vida que você quer construir, faz sentido dentro dos seus objetivos, da pessoa que você quer ser. E aí você vai escolher como você quer responder a essa emoção. Aqui a gente está criando algo muito maravilhoso, que é conseguir separar o sentir do agir. Não é porque eu senti que eu preciso automaticamente agir diante daquilo. E nesse espaço também existe a liberdade de você não ser consumida pelas suas emoções. Não é porque você sente elas que você precisa exatamente responder a elas. Se você passou muitos anos da sua vida sendo controlada pelas emoções, saiba que isso é muito natural, muito comum de acontecer devido às informações que nos são passadas ao longo da nossa vida sobre certas emoções. Então, se você aprende que sentir raiva é errado, se você aprende que sentir tristeza é fraqueza, se você aprende que sentir vergonha é falta de caráter, qualquer coisa, qualquer informação que apareceu para você ao longo da sua vida de uma forma distorcida, de uma forma negativa, ela vai fazer com que essas emoções sejam vistas com um pouco de desconfiança. Só que o que foi aprendido também pode ser desaprendido. Então, talvez ao longo da sua vida você tentou controlar essas emoções para ter essa sensação de estabilidade emocional, mas no fim você não se sente estável emocionalmente. Porque o controle de emoções de fato não leva a isso. Regular emoções é o que nos leva a essa estabilidade emocional, que é você conseguir sentir, nomear, identificar de onde está vindo essa emoção e escolher como que você vai reagir a ela, se você precisa reagir a ela. E isso é um aprendizado, é uma habilidade que pode ser aprendida. Assim como você aprendeu todas essas formas distorcidas e negativas de pensar e de agir de acordo com as suas emoções. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal que toda semana eu vou trazer conteúdos sobre regulação emocional, sobre ansiedade, sobre TDAH. E se você acredita que precisa de um espaço para construir essas habilidades, treinar essas habilidades, o processo de terapia individual pode ser para você. No comentário fixado você tem mais informações sobre. Obrigada por assistir e beijinhos da sua psi.